A falta de confiança nos políticos brasileiros se mostra cada vez mais aparente no país. E não é para menos. É grande o número de deputados, senadores, governadores e prefeitos que estão com o nome envolvido em algum tipo de escândalo de corrupção, como mostrou a Operação Lava Jato. Segundo uma pesquisa do Ibope realizada em julho do ano passado, o ICS, Índice de Confiança Social, que mede a confiança dos brasileiros em 18 instituições e 4 grupos sociais, registrou que numa escala de 0 a 100, sendo que 100 é o índice máximo de confiança, os partidos políticos aparecem no ranking com apenas 17 pontos. Na contramão dessa crise de confiança na classe política, os alunos do Colégio São Paulo mostraram que ainda há esperança. Eles participaram da eleição para representantes de turma, um show de democracia e cidadania que bem poderia ser uma lição para muitos políticos em nosso país. Os cientistas políticos garantem a falta de credibilidade dos nossos governantes e legisladores acaba por trazer muito pouco benefício se não estiver aliada a ações que visam uma mudança estrutural dentro do sistema político. Segundo os especialistas, isso não quer dizer que devemos aceitar ou nos calar diante da corrupção, mas sim evitar adotar uma atitude de nada vai mudar e nos fazer refletir acerca de nossas obrigações enquanto cidadãos. Será mesmo que nada pode mudar? Muitos acreditam que a mudança só será possível com a entrada em cena de uma nova geração. Gente como essa garotada que participou das últimas eleições para representantes de turma do Colégio São Paulo. Cada um deles deu sua opinião sobre a atual crise vivida pelo país. Eu acho horrível, é um roubando o outro. Gente que a gente acha que é bom, é ruim, é horrível. A gente precisa de novos líderes no nosso país, porque a situação está muito difícil. Acho que todos esses escândalos de corrupção, os escândalos da Petrobras, o escândalo da Lava Jato, tudo mais, o Mensalão, todos eles têm que ser punidos de devida forma para que nosso país ele possa se desenvolver como um país menos corrupto, um país mais confiável e a população não perca a confiança no governo como já perdeu. Sabemos que está uma bagunça hoje em dia, nem todo mundo sabe o que está acontecendo direito, mas conforme a aluna do terceiro ano falou no seu discurso, só a gente procurar o caminho melhor, realmente. Sempre tem possibilidade de melhorar e é só abrir os olhos para ver que a crise está acontecendo de verdade. Foi assim, com uma visão bem clara do atual cenário político, que tomaram posse os representantes de turma eleitos democraticamente pelos colegas. Hoje, aqui no Colégio São Paulo, aconteceu a posse dos representantes de turma, que é o nosso projeto de liderança, um projeto fixo que é trabalhado todos os anos. Um projeto de extrema importância, porque desde pequenininhos as crianças elas conseguem perceber a importância de colaboração no grupo, no individual. Isso leva para a formação deles uma questão bem importante de que a gente pode colaborar onde a gente estiver. Nesse caso aqui hoje, os que foram eleitos e empossados são os representantes acadêmicos, mediadores, esportivos, religiosos, e eles têm consciência de que eles podem colaborar no grupo que eles estão inseridos, nas turmas, e de uma maneira geral dentro da escola, com as irmãs angélicas. Uma lição que é aprendida por todos os eleitos. Com o poder, vem também a responsabilidade. Aos representantes eleitos hoje, cabe negociarem, no dia a dia, os pequenos conflitos em suas turmas, entre turmas. Cabem levarem reivindicações desse mesmo grupo à direção da escola, à coordenação da escola, buscando inovar, melhorar processos e atividades da sua vida cotidiana, sempre tendo em mente que não é um desejo individual ou de um pequeno grupo, mas que representem a totalidade ou a maioria de sua turma na qual foi eleito. Para os novos representantes de turma, planos e projetos não faltam. Eu pretendo poder ajudar meus companheiros da maneira que eu puder, sendo um líder confiável
e um líder humilde perto de todo mundo, perante dos meus companheiros, dos meus colegas, dos alunos que estudam comigo. Eu quero representar o que meus alunos acham que é o melhor para a turma, ajudar os professores a dar a aula também, dentro do possível, ajudar todos os funcionários do colégio a fazerem um bom trabalho dentro da nossa turma, dentro do colégio como um si. E eu acho que meu dever é só agora representar o que a minha turma faz melhor, que é ser uma turma muito unida, ser uma turma muito dinâmica, uma turma muito companheira com todos os professores, uma turma muito excelente. Eu procuro buscar o caminho melhor para a turma seguir como representante acadêmica, talvez aumentar a média dessa turma. São alunos muito inteligentes, mas sempre tem lugar para melhorar. As minhas promessas foram ser contra o bullying, contra a violência, com qualquer problema que os alunos tiverem contra algum outro aluno, falar comigo para eu levar esse assunto ao SOI. Eu pretendo ajudar minha turma, eu sou acadêmica, eu pretendo ajudar nos estudos, fazer com que eles entendam melhor a matéria. Se alguém não me entender, eu peço para o professor ajudar. É bom ser líder, que você ajuda o próximo, você se sente com uma consciência livre, você sabe que você ajudou ele, você se sente bem. O projeto em si é de extrema importância para a formação das crianças, né? Porque a gente, principalmente nessa fase que nós vivemos de crise política, crise moral no mundo inteiro, principalmente no nosso país, também na nossa cidade, as crianças hoje em dia elas são mais conscientes e nós precisamos desenvolver esse papel de colocar essa consciência nas crianças, de que os líderes são formados por valores, precisam ter valores que são fundamentais na prática, né? A honestidade, a solidariedade, a vontade de trabalho, a necessidade de colaboração. Então, assim, é de extrema importância, né, para a nossa escola, porque a gente percebe no dia a dia dos nossos alunos que eles se dedicam, eles são empossados e eles começam um trabalho nas turminhas, colaborando com os colegas, com os professores, trazendo algumas situações que acontecem para o SOI, né, que é onde eu atuo com as minhas companheiras. Então eles colaboram muito com a gente e a gente percebe um crescimento, uma maturidade maior, né, na vontade de ajudar. Então é de extrema importância. O projeto de liderança, ele não dá um enfoque no poder, né? Ele dá enfoque na colaboração, de uma maneira geral. É um exercício cidadão, né? Eu acho que eles têm a oportunidade de exercitar e desenvolver habilidades de negociação, habilidades de conciliação, aprender a abrir mão daquilo que às vezes é o seu próprio interesse, mas que não representa o interesse da maioria. Então esse é um exercício muito importante, porque essa é a própria democracia, né? É a vontade da maioria que precisa prevalecer e eu preciso respeitar, ainda que não fosse este o meu desejo ou a minha opinião. Então acho que é de fundamental importância para esse exercício. E na prática, o que será que muda na rotina desses alunos que tomaram posse? O que muda na rotina desses alunos a partir de hoje é o trabalho que eles vão desenvolver e que já foi trabalhado até antes mesmo da posse. Nós nos preocupamos em explicar para eles o que é ser líder, como que eles podem colaborar. Então, na rotina daqui para frente, eles vão ter encontros, né, entre os líderes, que vão ser encontros orientados pelo SOI, para a gente sempre estar trabalhando o tema da liderança, quais situações que a gente pode colaborar e que eles podem colaborar conosco. A gente também tem o projeto do bullying, que é um projeto fixo do Colégio São Paulo, já há muitos anos, né? Agora a gente tem a lei que combate o bullying, que é uma lei que já entrou em vigor ano passado, mas que a escola já trabalhava há bastante tempo e que os representantes estão muito ligados nessa questão do bullying. Então eles trazem para a gente algumas coisas que eles observam, que a gente precisa atuar, né? Então assim, a rotina ela continua de estudante, aquela rotina de ter que fazer as tarefas, mas eles têm essa atribuição da função, do cargo, e cada um
dentro da sua função, já sabe exatamente como pode colaborar, a quem procurar. E assim, é um crescimento para cada um, é um crescimento para a turma, porque os outros que não são representantes também sabem que podem colaborar, né, com as crianças que foram eleitas. Junto dos representantes, dos alunos, também houve a eleição para os professores representantes, né? Então, assim, é um trabalho de equipe. Fica muito claro para eles que a rotina muda, né, a partir desse ponto de vista, de colaborar, de agregar, de trabalhar os valores, de resgate dos valores. Muda nesse sentido. Noção de cidadania. A principal lição que os alunos do Colégio São Paulo aprenderam hoje é justamente o que mais falta a boa parte dos políticos brasileiros. São habilidades da conciliação, da negociação e em prol do bem comum que, na minha opinião, estão faltando, né, aos líderes que a gente tem hoje. Então, acho que a gente está dando um passo no caminho de preparar novas lideranças para que a gente, no futuro, tenha pessoas capazes de abrir mão, né, daquilo que é importante para si próprio, para seu pequeno grupo, em prol de o benefício maior, que é o bem de todos, o bem comum. Eu acho que isso é importantíssimo. Veja no próximo bloco do CSP Notícias. Atenção na internet. Pais e alunos participam de uma roda de conversa que teve como tema o cyberbullying.